Hoje é um dia também especial para o nosso país, para o Brasil, face à indicação, escolha e eleição pela Organização Mundial do Comércio do candidato brasileiro, o embaixador Roberto Azevedo, ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. É muito significativo, teve uma eleição com apoio vasto, uma ampla maioria, grande repercussão, mostra o protagonismo do nosso país e digamos assim, do que se chama de aqueles países que estão nas relações sul-sul, passa a ter um protagonismo maior na cena política internacional. Eu quero cumprimentar especialmente a nossa presidenta Dilma Rousseff, que lançou a nossa candidatura no dia 28 de dezembro do ano passado, que, portanto, se materializa como vitoriosa. O nosso ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Quero também cumprimentar o nosso embaixador no Mercosul e na ALAD, Rui Carlos, que era um entusiasta da candidatura do nosso embaixador Roberto Azevedo. Todos trabalharam intensamente. A eleição se estabeleceu em 2 turnos de votação. Em 25 de abril, nós passamos para o segundo turno e, portanto, a candidatura de Roberto Azevedo mostrou grande força, muito peso nas articulações, nos bastidores, nas discussões. Roberto Azevedo fez um discurso de apresentação da sua candidatura, mostrando não só o papel, a importância do Brasil, dos países que estão emergindo na cena política, econômica e social no mundo atual, os BRICS, o G20 e, sobretudo, o seu papel em Genebra, desde praticamente o nascimento da Organização Mundial do Comércio, que Roberto Azevedo discute, debate os temas mais candentes das relações entre as nações na Organização Mundial de Comércio. Eu considero, portanto, essa notícia de grande importância, reflete o prestígio do Brasil, da nossa presidente, bem como as qualidades, sobretudo pessoais e profissionais do embaixador Roberto Azevedo, que ocupou em mais de 30 anos, ou que tem mais de 30 anos de carreira em altas funções do Itamaraty, especialmente representando o nosso país no exterior. O embaixador Roberto Azevedo é negociador experiente e hábil, com trânsito fácil entre todos os principais atores da OMC, independentemente de seu nível de desenvolvimento. Sua plataforma de campanha centra-se na percepção de que a organização necessita agora de uma liderança revitalizada, capaz de ajudar seus membros a destravarem a famosa rodada de Doha, como uma genuína rodada do desenvolvimento com resultados equilibrados e benéficos para todos os países. Reativar o pilar negociador da OMC é a chave para a renovação do multilateralismo econômico, vertente fundamental dos interesses econômicos do Brasil no mundo. A paralisia do multilateralismo é um risco, uma vez que incentiva negociações discriminatórias, medidas unilaterais, ambas mais passíveis de manipulação pelas grandes potências em detrimento de países mais vulneráveis. O desafio agora é, portanto, confirmar a preferência majoritária dos membros da OMC. Quer dizer, o desafio que se estabeleceu e que resultou na vitória confirma esse entusiasmo que atingiu, digamos assim, o Itamaraty quando alcançamos o segundo turno e que se revelou forte pelo resultado de que teve uma vasta, ampla maioria na escolha do diretor-geral. O Brasil, portanto, tem posição confortável, refletiu-se no resultado eleitoral. É evidente que isso reflete um apoio em todos os continentes. Não houve uma região do mundo em que nós não tivéssemos uma força e uma demonstração de força grande. Eu recebo essa notícia porque partilhei dos diálogos anteriores durante o curso da campanha do nosso embaixador Roberto Azevedo
com os que estavam, digamos assim, com a responsabilidade militante, praticamente, de convencer os representantes do OMC de outros países. E este trabalho foi, portanto, vitorioso. Registro, então, senhor presidente, a nossa satisfação, alegria pela vitória do nosso embaixador Roberto Azevedo. Eu tenho consciência de que ele vai cumprir um mandato refletindo esses interesses de que as relações comerciais entre as nações se estabeleçam num nível bastante elevado, em que as decisões da organização, longe de causar constrangimentos como muitos países desenvolvidos querem realizar contra nações mais vulneráveis, mais pobres, com mais dificuldades, sejam o espaço reservado para que a gente ajude, contribua para que essas nações, em todos os continentes, mas especialmente na África, em parte significativa da Ásia e, sobretudo, na nossa América Latina, na América do Sul, no Caribe e, em parte, da Europa, em crise profunda nos dias atuais, a despeito de termos ali nações desenvolvidas, com largo processo de desenvolvimento industrial, cultural e mesmo político, mas que se encontram em situação de decadência econômica, de depressão econômica e que, evidentemente, precisaria a OMC, num momento como esse, ter uma liderança de uma nação ascendente como o Brasil e ligada a outras nações que ascendem no cenário político e econômico mundial. Eu, portanto, tenho convicção, senhor presidente, que vamos cumprir ali um grande mandato. Nós estaremos aqui no Senado da República apoiando o nosso embaixador, buscando dar a nossa contribuição para esse trabalho que eu considero sempre, eu olho o cenário e sempre imagino como algo muito difícil. E difícil era eleger o Roberto Azevedo. E ele conquistou esse espaço com essa ampla maioria, demonstrando não só a importância do Brasil, o papel da presidente Dilma, do nosso ministro das Relações Exteriores patriota, mas, sobretudo, os méritos pessoais de quem lida com esse debate, com esse assunto ali na OMC há tantos anos, minha cara senadora Ana Amélia, digníssima representante do Estado do Rio Grande do Sul. Caro senador Inácio Arruda, eu queria apenas endossar as referências que Vossa Excelência vem fazendo, como já fizeram outros oradores, o senador Valdir Raupp, acho que foi o primeiro, a anunciar a eleição do embaixador Roberto Azevedo para esta função de alta relevância para os interesses brasileiros, para a região do nosso continente latino-americano e para o impacto que isso poderá representar na questão das negociações que temos para vencer barreiras do protecionismo, especialmente europeu e norte-americanos, para os produtos da agropecuária, para a produção de alimentos no âmbito do Brasil e também do Mercosul. É um grande, digamos, empecilho que nós temos. Eu acompanhava como jornalista as negociações para acordo Mercosul-União Europeia, que esbarrava sempre na cláusula agrícola, porque a Europa, a velha Europa, é altamente protecionista. Eu penso que a eleição de Roberto Azevedo, além de projetar o Brasil nesse cenário de disputas comerciais, que cada vez que a crise se agrava, maiores são as relevâncias que essa posição alcança para a representação brasileira. Mas é também para o reconhecimento do valor profissional que tem a diplomacia brasileira no cenário internacional. Eu, agora, convivendo mais diretamente na Comissão de Relações Exteriores desta Casa, tenho visto a excelência dos candidatos às embaixadas, que temos votado agora praticamente toda semana, e, por isso, essa eleição também consagra uma qualificação e um reconhecimento à qualidade profissional da diplomacia de nosso país, além da relevância, claro, como já salientei, do que isso representará no cenário internacional da projeção de nosso país, que vai sediar grandes eventos, por isso mesmo também terá uma visibilidade internacional
nosso ministro Aldo Rebelo comandando lá o Ministério do Esporte, em relação à Copa das Confederações deste ano e também à Copa do Mundo do ano que vem, que tem a ver também, sim, com interesses, com negócios, com esporte, mas penso que todo é um conjunto de fatores que levam o Brasil a este, digamos, patamar de reconhecimento internacional. Então, cumprimento a Vossa Excelência pelo pronunciamento, senador Inácio Arruda. Eu que agradeço a Vossa Excelência o ilustrativo pronunciamento, mostrando, inclusive, a importância, o que isso significa do ponto de vista de interesses econômicos da nossa região, do país, do Brasil, da nossa produção agropecuária tão elevada do ponto de vista do aspecto tecnológico, inovador que é a nossa agricultura, com repercussão na América do Sul. Eu imagino, como Vossa Excelência, de que nós podemos jogar um papel de vanguarda também na Organização Mundial do Comércio, destravando muitas questões que ainda impedem que não só o Brasil, mas que regiões importantes da África ascendam no cenário econômico internacional. Portanto, senhor presidente, eu gostaria também de solicitar a Vossa Excelência que faça constar nos anais do Senado Federal o pronunciamento do Roberto Azevedo quando da sua indicação na Organização Mundial do Comércio, do seu discurso de apresentação da sua candidatura, que eu considerei assim também muito importante, que ele fez em Genebra em 31 de janeiro de 2013, para que ele possa ser usado e pesquisado mais adiante de como o Brasil se posicionou e como um brasileiro alcançou esse posto mais destacado na Organização Mundial do Comércio. Agradecendo a Vossa Excelência, eu concluo o meu pronunciamento desejando todo êxito ao nosso embaixador Roberto Azevedo nesta importantíssima missão que ele assume de agora em diante. Muito obrigado.